Olá, eu sou Rudy Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. Em uma sessão plenária no último mês, o Senado brasileiro aprovou a indicação do diplomata Frederico Meyer para o cargo de embaixador do Brasil em Israel. Após esta confirmação em plenário, ele está agora apto para ser oficialmente nomeado pelo governo brasileiro para essa posição. Durante uma sabatina realizada pela Comissão de Relações Exteriores do Senado, Meyer delineou alguns dos seus objetivos do plano de trabalho, como, por exemplo, a intenção de aumentar as exportações e diversificar os produtos negociados entre o Brasil e Israel, com ênfase especial naqueles de maior valor agregado. Frederico Meyer nasceu no Rio de Janeiro e tem uma carreira diplomática longa e distinta. Começou a carreira em 1978 e já representou o Brasil como embaixador em países como Cazaquistão e Marrocos, além de servir em missões diplomáticas brasileiras no Iraque, Rússia, Suíça, Cuba, Guiana e junto às Nações Unidas. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nas homenagens aos voluntários da comunidade judaica. A palestra de Marcos Knobel em templo maçônico. A 16ª edição do Tikkun de Shavuot da CIP. Fique com a gente, voltamos já já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Você confere agora o que acontece no esporte judaico-israelense com o comentarista de esportes Ricardo Setion. Olá, meu amigo, que tal, minha amiga? Nosso encontro desta vez é aqui, dentro de um estádio. O mesmo estádio que viu a seleção de Israel Sub-20 escrever uma das maiores histórias do esporte do país. Isso porque a seleção israelense se classificou para as quartas de finais. E enquanto nós gravamos este boletim para você, Israel garantiu o encontro contra a seleção brasileira. Quem venceu? Vocês aí já devem saber. Mas Israel ter chegado às quartas de finais, além de histórico, é importante. Falamos com vocês aqui do estádio argentino na cidade de La Plata. O estádio se chama Diego Armando Maradona. E ali em campo está a seleção da Inglaterra, a seleção que venceu Israel na finalíssima da Eurocopa Sub-20. Israel venceu, por enquanto, seus adversários na hora certa. Mas os dois últimos jogos foram, sem dúvida alguma, os que trouxeram a delegação israelense a estar nas manchetes, porque venceu no último minuto. Principalmente o jogo das oitavas de finais, quando Israel conseguiu vencer o Uzbequistão por 1-0. Esse gol foi marcado no último minuto de jogo. O que queremos dizer para vocês é que, além de Olimpíadas, do judô, da vela, da ginástica rítmica e olímpica, Israel hoje se transforma em duas coisas. Primeiro, em um sucesso no futebol até os 20 anos. Israel será considerado uma força nos próximos anos por ter alcançado as quartas de finais. Mas também, por outro lado, Israel se transforma num grande problema. Isso devido a um fato importante, é que devido ao problema que aconteceu com a Indonésia, que era a nação que iria organizar esse Mundial, a Indonésia decidiu que não deixaria Israel, com seus atletas,
entrar naquele país. Um absurdo, porque a Indonésia teria que garantir a integridade de todas as delegações. O racismo da Indonésia foi punido e o Mundial se transferiu para cá, para a Argentina. A Argentina disse a Israel bem-vindo. Mas olha que interessante, Israel, na seleção principal, joga no continente europeu para se classificar. A chance da seleção israelense, na seleção principal, de se classificar é praticamente nula. Contra seleções como a França, como seleções como, quem sabe, a Itália e, é claro, Holanda, Alemanha, Inglaterra. Já no juvenil, aí está Israel no campo, segunda melhor seleção da Europa e quartas de finais de um Mundial. Agora a FIFA tem um sério problema. Se Israel se classificar para mais um jogo e esse adversário for, digamos, o Irã ou o Iraque, o que é que vai acontecer? É difícil. O que mais importa é que no futebol, agora, Israel tem voz. Tem, sem dúvida alguma, valores importantes e já são pelo menos 4 jogadores que as equipes principais da Europa estão seguindo. Mundial Sub-20, Shalom Brasil, diretamente de La Plata, Ricardo Setion. Marcos Knobel, presidente da FISESP, realizou uma palestra na loja maçônica Perfeita União com o tema Coletividade Judaica no Brasil, Segurança e Desafios. O presidente da FISESP, Marcos Knobel, foi recebido com as honras da maçonaria para uma sessão magna de palestra, permitindo convidados. A loja Perfeita União, número 64, foi fundada em 1948 e tem a tradição de realizar esses eventos. Muito importante ouvir o que as nossas lideranças estão produzindo e trabalhando para nós. Nós temos que provocar as reflexões e colocar as mãos e os braços à disposição para poder trabalhar a nossa loja. Quanta coisa que a gente não sabia que a federação faz, por exemplo, com segurança. É uma coisa maravilhosa. Marcos, hoje você trouxe uma palestra cheio de números, cheio de dados sobre a comunidade judaica. É impressionante ver que tanto evoluiu. E como que foi hoje estar aqui nessa loja se apresentando? Muito legal. Primeiro eu quero agradecer muito ao Eli Lerner e toda a loja maçônica pelo convite e poder levar um pouco, da federação da comunidade judaica para essa loja maçônica. Você vê que é interessante, muitas pessoas falaram assim, mas eu não sabia o quanto que a federação faz pela nossa comunidade. Faz muito mais. Não deu tempo de falar tudo isso daí. Então, eu convido a todos também para vir conhecer mais um pouco a federação, ver o que nós fazemos tanto para nossa segurança, para a juventude, para o ensino judaico, para os idosos, os grupos de inclusão. Realmente a federação é um mundo. É muito prazeroso trabalhar voluntariamente pela comunidade judaica e que é uma comunidade sensacional. Marcos falou sobre o judaísmo, segurança comunitária, política, diálogo interreligioso e sobre todos os programas e grupos que a Federação Israelita do Estado de São Paulo apoia e cuida, trazendo muitas informações importantes sobre os judeus de São Paulo. É cada vez mais importante a Federação e a Rua Judaica contar o que ela faz, porque a Federação faz muita coisa. Esse convite da maçonaria, da loja Perfeita União, é o começo de um projeto que nós temos de colocar para a comunidade um pouco do trabalho que a federação vem fazendo. É uma plateia super qualificada, com perguntas bastante pertinentes. O Marcos pôde explicar um pouco do trabalho que a federação faz em várias áreas, especialmente na segurança, que é o tema que mais preocupou eles. E eu tenho certeza que eles saem mais enriquecidos e vão poder ser um alto-falante para outras pessoas desse trabalho. Nossa intenção não é propagandear a federação, é sim unir a comunidade, porque a comunidade unida tem muito mais força para poder superar seus obstáculos. Fernando, Marcos falou também muito da segurança, de vocês estarem ajudando a comunidade, defendendo sempre a comunidade. Como que foi assistir essa palestra e ver que cada vez mais a comunidade judaica tem números, tem crescido com esse departamento também de segurança?
para o DSC é muito importante, é um orgulho e uma honra ver a evolução dos dados, a evolução de gestão dessa área dentro da federação. Eu acho que isso é reflexo da modernização e da profissionalização que o projeto lá em 2019 trouxe quando ele nasceu. E mais do que isso, ver a liderança comunitária, né, no seu mais alto escalão. Então, dos ex-presidentes, mas esse projeto especificamente, a forma como ele se desenvolveu no início da gestão do Luiz Kignel e agora sob a continuidade do Marcos, e ver o quão informado e o quão técnico ele é sobre o assunto, mostra pra gente o quanto a liderança está dando de importância para esse tema e o quanto esse tema de fato é importante para a comunidade, infelizmente hoje em dia, mas enche de orgulho ver que o presidente está super apoiando a gente. Marcos respondeu muitas perguntas do público e recebeu uma lembrança por estar com os irmãos da loja. Como comunidade, a gente precisa pensar muito na proteção. Existem hoje muitos ambientes externos, muitas ações externas que atacam a comunidade em diferentes canais. Então a gente precisa realmente propagar paz, explicar que a gente tem que ter aceitação, respeito pela religião, né? E mostrar que a gente faz muito trabalho para a comunidade, não só judaica, como a comunidade não judaica. Então, acho que saber que a gente tem uma federação por trás, que faz um trabalho primoroso e bem estruturado, para nos ajudar foi muito importante. Foi muito legal, eu não imaginava que existia uma coisa dessas assim, tão estruturada por trás. Vilen, como que foi receber o Marcos hoje para essa palestra sobre a comunidade judaica? Olha, foi uma grata surpresa, um evento de suma importância para que todos tenham conhecimento, para que todos saibam que uns cuidando dos outros ficamos mais fortes. E ele é uma pessoa que se dedica demais, conheço o Marcos da escola ainda, e ele sempre dedicado ao judaísmo e à causa judaica. Então, estamos muito satisfeitos e agradecemos demais à Federação por ter cedido esse tempo para nós. Rabino responde. Pergunta interessante. Se você não cumpre Shabbat, mas tem Deus no coração, comete pecado? A resposta é que são duas contabilidades separadas. Existe a contabilidade das mitzvot, das boas ações, e existe a contabilidade de nossos erros e tropeços, que são os pecados, que é uma outra contabilidade. Então, se uma pessoa realmente tem Deus no coração, pensa em Deus, reza para Deus de manhã antes de dormir, agradece, louva e pede, ele está fazendo uma mitzvah. Ele tem uma boa ação, sem dúvida nenhuma. Ele tem uma contabilidade positiva. Se uma pessoa não guarda o Shabbat, neste caso ele tem um tropeço, não está certo. Agora, o erro não apaga a mitzvah, e a mitzvah não apaga o pecado. Claro que guardar o Shabbat é uma coisa difícil, tem que ir passo a passo, devagarzinho. Primeiro a gente para de usar o celular, de olhar a televisão, a gente faz uma mesa de Shabbat bonita, faz o kiddush com os amigos, com os parentes, sentamos com a família reunidos. Depois vamos no Kabbalat Shabbat na sinagoga e pouco a pouco a gente vê a deliciosidade, a gente vê como está gostoso a doçura do Shabbat. É um bem, uma bênção o Shabbat. A gente para de ficar tão dependentes de máquinas, de celulares, de tudo isto. Clientes e faturas. Um dia de descanso, um dia familiar. Isso é a maior bênção que recebemos. A seguir, a 16ª edição do Tikkun de Shavuot da CIT. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. O
professor de política internacional, Samuel Feldberg, traz agora as principais notícias de Israel. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E as coisas na Cisjordânia voltaram a esquentar essa semana. O governo israelense decidiu reviver um assentamento daqueles que havia sido eliminado pelo governo Sharon logo após a retirada de Gaza em 2005 e transferiu a yeshiva que existia naquele assentamento para terras consideradas devolutas e, portanto, fora da área de terras privativas dos palestinos, que havia levado a Suprema Corte a proibir o reestabelecimento daquele assentamento. Enquanto isso, mais um jovem colono israelense foi morto num atentado na Cisjordânia. Ainda não sabemos se os dois fatos estão ligados. E o primeiro-ministro Netanyahu, além do engajamento nas reformas internas em Israel, na luta contra o aumento do custo de vida, está também empenhado na sua tentativa de entrar para a história como o líder israelense que fez a paz com a Arábia Saudita. Mas apesar dos avanços, aparentemente isso não acontecerá em breve. Já há conversas a respeito de voos diretos de Israel para os locais sagrados da Arábia Saudita, permitindo assim que seja facilitado o acesso dos muçulmanos israelenses, eventualmente palestinos, aos locais sagrados de Meca e de Medina. E, por outro lado, também há uma espécie de competição com aquilo que foi feito em relação aos acordos de Abraão. No horizonte está sempre o Irã e a expectativa de uma cooperação de segurança entre Israel e a Arábia Saudita, se for necessário se opor com mais veemência ao programa nuclear do Irã. E também duas notícias mais leves. Esta semana realizou-se em Jerusalém a famosa parada gay, apesar das oposições de vários membros da direita israelense, inclusive ministros do governo, com forte policiamento. Tudo passou com muita tranquilidade e na semana que vem teremos o grande evento em Tel Aviv, que é conhecido no mundo inteiro. E também nessa semana tivemos a ascensão do time israelense de jovens no chamado Mundialito, que enfrenta o Brasil numa etapa a qual os israelenses não imaginavam chegar. Quando vocês estiveram vendo essas notícias, já teremos o resultado. É isso por hoje, até a próxima semana. A Congregação Israelita Paulista, a CIP, realizou a 16ª edição do Tikkun de Shavuot com o tema Israel 75, recalculando rotas, virando a madrugada inteira com muitas atividades. A virada cultural judaica realizada pela CIP contou com diversas atividades que se iniciaram no sábado, logo após o Shabat, reunindo para Havdalah centenas de pessoas. Uma grande roda se formou para iniciar a Arcadá e abrir a noite que homenageou o aniversário de 75 anos do Estado de Israel, na 16ª edição do Tikkun de Shavuot. Esse ano a gente trouxe Israel, porque é 75 anos de Israel, a nossa casa própria, enfim, conquistada, e agora, se Deus quiser, é definitivo. Então, toda essa discussão a gente trouxe para o nosso planejamento de Tikkun. Lembrando o Tikkun Olam, a gente fez uma campanha social, que são mochilas para moradores em situação de rua, e junto com a juventude que são ex-madrihim, que tem um projeto aqui na CIP que faz um trabalho psicológico com essas pessoas em situação de rua, a gente percebeu que a melhor campanha seria dar a eles essa dignidade de ter onde guardar os seus pertences. Para nós é muito significativo ter o público aqui presente novamente. Depois de 2 anos de pandemia, a CIP ficou fazendo toda essa atividade do Tikkun online. Tá certo que a gente tinha muitas pessoas mais longe da gente. E para nós o calor
das pessoas. A gente está com a casa cheia, lotada, são mais de 500 pessoas, né, Rá? Que sim. Então, para nós é uma felicidade muito grande. São 24 horas que a gente fica aqui para preparar tudo e para ficar acompanhando tudo isso, né? Com atividade para as crianças, para os jovens, para os adultos, o show de danças. São detalhes que a gente pensa com muito carinho para fazer cada coisinha dessas acontecer. A tradição da festa de Shavuot é passar a madrugada em claro para estudar sobre o judaísmo. Há 16 anos, o rabino Ruben Sternstein decidiu trazer a ideia do Tikkun de Israel para o Brasil, uma ação que fez muito sucesso na CIP. O Tikkun é uma iniciativa que vem, por um lado, da ancestralidade e, por outro lado, da modernidade. Antigamente se dizia que para receber a Torá você precisa passar a noite estudando a Torá, estudando ela para recebê-la. Quando eu trouxe isso aqui ao Brasil, eu cheguei aqui e contei a ideia, as pessoas me diziam, uma loucura, como assim, a noite toda, o brasileiro não vai fazer. Só que a CIP começou a fazer isso de seu jeito. E já na primeira vez tivemos 500 pessoas aqui, na segunda 700 pessoas. Isso começou a crescer e crescer. Para mim, como pai dessa criança, é um orgulho, uma felicidade muito grande, principalmente ver que, por um lado, as pessoas continuam vindo e, por outro lado, a comunidade toda trabalha junto para que isso se renove, cresça e traga uma forma de receber a Torá ancestral e moderna ao mesmo tempo. Painéis com diversos assuntos como economia, política e artes trouxeram várias informações com a presença de especialistas que serviram como ensinamentos à comunidade judaica presente no evento. A gente falou de o futuro de Israel no Oriente Médio, na parte social, na parte militar, na parte política, internamente, a crise atual. Eu citei que em outros momentos Israel já teve crises parecidas com essa, onde parecia que estava tudo perdido e no final das contas a população de Israel e o povo de Israel conseguiram sair de uma divisão muito dura interna politicamente, mais fortalecidos. E eu acho que isso acontece e isso é inerente de todas as democracias do mundo. A conversa foi um momento de aflições que Israel está vivendo em função das divisões internas. E como você, como judeu, como sionista, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, tem que se posicionar em relação a essa crise. E, pessoalmente, eu acho que você tem que ficar do lado das forças que querem preservar o máximo possível a democracia em Israel. A noite também contou com a presença de membros importantes da comunidade e diretores das grandes entidades judaicas, que falaram da importância do evento para os dias de hoje. A tradição de Shavuot, o estudo, né, de você se dedicar a passar horas do dia estudando temas, sejam temas religiosos ou de outra natureza. Eu acho que a CIP está de parabéns por ter conseguido fazer uma programação tão intensa, seja em termos políticos, econômicos, musicais. Eu acho que permite ao associado dedicar essas horas a uma introspecção e pensar em todos esses temas e sair daqui mais enriquecido culturalmente e religiosamente. Eu acho esse evento um dos eventos mais extraordinários da comunidade judaica de São Paulo, porque ele traz a cada ano muita reflexão, conteúdo. Eu acho muito bem produzido, né? Eles costumam ter um mote e cria fomenta um conhecimento, uma troca. Acho sensacional. Eu acompanho, né, o que o Caio Blinder produz, os textos dele, eu costumo ler. Ele para mim é uma referência em termos de formação de opinião. E ele já teve, inclusive, com a CONIB em nossa convenção. Então é uma pessoa muito legitimada e respaldada, muito bom escutá-lo. Eu acho que toda vez você pode trazer informação, você pode trazer conteúdo, você pode trazer substância, é fundamental. Você ter uma noite dessas, cheia de pessoas de todas as idades, né, participando e podendo discutir um pouco sobre Israel, vendo um pouco da arte, um momento tão complexo da vida de Israel, eu acho que é gratificante. Então, a CIP está de parabéns por esse Tikkun mais um e pela qualidade dos debatedores que aqui vieram. Eu acho que quem veio está se enriquecendo muito. A apresentação do Pocket Show Naomi Shemer, A Alma de Israel, trouxe uma homenagem com as músicas famosas da cantora israelense na década de 60. Como que foi se apresentar nessa homenagem a Naomi Shemer? Extraordinário. Eu amo a Naomi Shemer
com suas músicas e suas canções e um privilégio poder cantar música dele. O público da CIP, o público da comunidade gosta quando se fazem coisas boas e coisas bonitas e com música e shows e tudo isso. Muito especial, porque cantar Naomi Shemer em qualquer circunstância especial e poder repetir de novo esse show aqui na CIP também está sendo muito bacana. Então, obrigada pelo convite. As apresentações e coreografias realizadas pelas 4 leacotes da CIP no show Israel e suas diversidades culturais trouxeram o amor pela dança e o brilho das roupas, cativando o público. O Tikkun da virada já é uma tradição para o Departamento de Danças da CIP. A gente todo ano faz um show com todas as leacot, então todos os nossos dançarinos ficam empenhados em mostrar o trabalho do ano todo. E é muito satisfatório, principalmente esse ano que a gente tem cerca de 100 pessoas no departamento, com uma leacá nova, a TIT, que de 12 a 15 anos. Então a gente está muito emocionada por ter tanta gente junto, cultivando a tradição judaica. Como que foi dançar nessa noite e qual a importância para vocês do evento? Foi super legal, a gente adora dançar, né? Tipo, é uma parte muito importante pra gente, e aí quando tem apresentação é sempre muito legal. A gente dançou 2 coreografias, né? Leviot e Malahei, e foi muito bom, sempre muito legal dançar com o Nefesh, que é minha leaká, enfim. Nos intervalos entre os painéis, os convidados puderam aproveitar a praça de alimentação da CIP com várias opções e um espaço de descanso. Além disso, o chefe Felipe Kaiser trouxe uma receita especial diretamente do Oriente Médio na oficina de Manakish. A gente fez hoje uma loucura, que foi essa oficina de Manakish ou Manush, que é uma espécie de pizza esfirra muito comum no Oriente Médio. A gente escolheu essa receita porque é uma receita bem comum do Levante, né, dessa região do Oriente Médio. E como a gente tem a questão do livro de Ruth, né, na Shavuot, a gente escolheu essa receita, que é uma receita muito comum da Jordânia. A virada cultural da CIP durou a madrugada inteira com muitos encontros, conteúdos e ensinamentos, deixando uma noite marcante na memória de todos que estavam no evento. As principais notícias da comunidade judaica desta semana com Sérgio Napchan, diretor-geral da CONIB. Olá! Essa semana eu tive a oportunidade de participar de um evento organizado pelo Zera, da comunidade judaica, no Vale do Paraíba. A Universidade de Taubaté, em parceria com a organização Zera, que é uma startup social liderada por Ana Beatriz Prudente Alckmin, que fez uma série de parcerias com algumas universidades, em particular com essa universidade, promoveu um debate sobre questões da comunidade judaica, temas como democracia, dentre outros. Na mesa, eu participei dessa mesa com o Procurador-Geral do Estado de São Paulo, Dr. Mário Sarrubo, dentre outros participantes. Foi uma excelente iniciativa, o debate foi bastante significativo, falamos sobre valores, sobre democracia, sobre como a experiência da comunidade judaica pode contribuir em temas desta relevância. A seguir, fontes. אבא, אפשר את האייפון שלך?
שרוצים לקחת או להשתמש במשהו שלא שייך לנו, מבקשים רשות. כך צריך להיות היחס לגבי שפע המזון והאוכל בעולם שלנו. הכל מגיע מבורא עולם. בעצם זה לא שלנו. לכן לפני שאוכלים או שותים, מברכים, מבקשים רשות. אנחנו מחלקים את כל סוגי המאכלים הקיימים ל6 קבוצות. לכל קבוצה ברכה משלה, שנקראת ברכה ראשונה, שאותה אומרים לפני האכילה. סך הכל יש לנו 6 סוגי ברכות. המאכל החשוב ביותר הוא הלחם. לחם הכוונה גם ללחמניות, חלות, פיתות וכדומה, שעל כל אלה מברכים המוציא לחם מן הארץ. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אמן. לברכה על הלחם יש חשיבות מיוחדת. לאחר שמברכים אותה, אין צורך לברך על שום מאכל נוסף עד לסוף הארוחה. הכל כלול. על אכילת מיני מאפה לבד, כמו עוגות, עוגיות, בורקסים, ופלים, פסטות וכדומה, מברכים בורא מיני מזונות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. אמן. על שתיית יין או מיץ ענבים, מברכים בורא פרי אגפן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי אגפן. אמן. לחיים. על תפוחים, אגסים, שזיפים, אפרסקים, תפוזים, בקיצור, על פירות שגדלים על העץ, מברכים בורא פרי העץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ. אמן. טעים. על ירקות שגדלים על האדמה, כמו מלפפון, עגבנייה, גזר וכדומה, מברכים בורא פרי האדמה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי האדמה. אמן. על כל שאר המאכלים, כמו בשר, דגים, ביצים, גבינות וכל סוגי המשקאות והמיצים, מברכים שהכל נהיה בדברו. האמת, תחשק לי זה משקה קר ביום חם כזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לאחר שאכלנו, שתינו ונהנינו מטובו של בורא העולם, אנחנו שוב מברכים, והפעם אומרים תודה. תודה רבה אבא. בבקשה. אדוני אלוהינו מלך העולם, אזן את העולם כולו בטובו בחן וחסד וברחמים, ונותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו וטובו הגדול עמנו תמיד וחסר לנו ונעשה לנו אמן. Als hebt Ton und redt mit sich und redt mit dem, soll machen von a Jiden, was eine Bosser setze Geist, das alleine Jid. Sie nicht mehr, der Ner Hawaii nicht mehr so, al Kolponim in a Chelik von seinem Leben. Danach geht sich a Chab, was tut sich mit dem allein? Habt sich Azaf al Pi, was gelernt im alten Rebesmeimer. Und dann noch gelernt im mittleren Rebesmeimer. Und dann noch gelernt im Maimore Rabbeseinen Nisenische Liachrise. Und dann noch, als wird der Linie von Tapora da Plache. Soll abkommen, von mehr soll das abkommen in Meise Bepeil, durch Liebe. Was Liebe scheife lechol Gufe, ist also doch habt ihr sich, dort ist es nicht geleuchtet. Wird er sich bei sich herangefallen, kommt gleich zu gehen der Kluginker und hebt ihm an einschmussen. Amadach, wenn du bist gewähnt in Yeshiva, was nie gehabt, kein Dages und Bilbuli, und aus gelernt, was Modisch Kide. Und danach herausgehende Kenavir Hoela hat das nicht gepeilt, ist was wirst du legen, ist der Keches. Auf Lernen demselben Meimer, demselben Bier mit Eichet,
mit der Karbone soll raufkommen in der meiste hohe Iker, das kommt sich nicht zu deinem Leben Halimut, wie sie gewähren, wenn du bist gewähnt durch Tachas Emerson Gaffne. Und Tachas Emerson Teinosse, wenn gewähnt in Kesler Yeshiv. Asher Lochei, vernehm sich mit den Jonen Pschutim, Gib Asar Zdoke, vernehm sich mit Mifzoi, Leif Arum und Kleb Zetteln und Machatumu, Take L'Shem Shomayim v'chulu, aber soll's abreißen von sich allein, kemeduber kama pomim, und werden a Yeshiva-Boche, nicht gucken dich auf drauf, was im Passport steht, als ist alt ben Shivim schon oder ben Shmeinim schon, und als ist a Barleisek, wo Rayas in Bank, rechnen sich mit dem v'chulu, nie das ist einer Wede. Lord, I'm struggling. Show me what I have to be thankful for. By the way, it's not a bill, it must be umpteen bills. Because I'm on the Senate Finance Committee to go to work on a tax reform. Well, the first thing, you've already shown us that we raised the tax Lord, I'm struggling. Show me what I have to be thankful for. A seguir, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nas homenagens aos voluntários da comunidade judaica.
quadro Uma Brasileira em Israel, Sheila Bromberg, a nossa correspondente de turismo, traz curiosidades sobre viver em Israel. Shalom, shalom, olá Rudy, olá meus amigos do Shalom Brasil. Estou aqui de novo para mostrar mais um lugarzinho diferente de Israel. Hoje vamos passar por Abu Ghosh, uma das cidades muito famosas pelo hummus. O que é o hummus? O hummus é uma pasta feita à base de grão de bico, conhecida em muitos lugares do mundo inteiro. Vem comigo, vem para Abu Ghosh. Abu Ghosh é uma cidade árabe localizada a 10 quilômetros a oeste de Jerusalém. Esse nome é devido a um clã que dominava a cidade. Localizada numa das primeiras áreas de habitação humana em Israel, suas escavações arqueológicas revelaram 3 fases de assentamento neolítico. A cidade de Abu Ghosh, que fica nas colinas de Jerusalém, é considerada a capital do hummus de Israel e talvez do mundo. Possui vários restaurantes especializados em hummus de vários jeitos. Muita gente vem de longe para comer essa delícia. Além de sua comida, Abu Ghosh é famosa pelo Abu Ghosh Music Festival, um festival de música vocal que acontece 2 vezes por ano e atrai muitos bons artistas. O restaurante mais famoso é o Abu Ghosh, inaugurado em 1993 por Jaodat Ibrahim, que depois de ganhar na loteria de Chicago, decidiu voltar para casa em Abu Ghosh e investir na cidade onde cresceu. Em 2010, o restaurante foi premiado com o Guinness World Record pelo maior prato de hummus, pesando quase 9.000 libras. O Abu Ghosh Music Festival acontece 2 vezes por ano durante primavera e o outono. Aos sábados, dia de folga dos israelenses, a cidade fica lotada, afinal lá não há o Shabat. Esse pitoresco vilarejo oferece, além dos tentadores restaurantes, confeitarias, lojas de cerâmica, vidro e velas do Oriente Médio, tornando o local ótimo para um passeio ou até mesmo uma pernoite no topo da colina.
conhecer Israel, entre em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram ou pelos meus e-mails sheila.brom.12@gmail.com ou sheila@maral-tours.com. A Federação Israelita do Estado de São Paulo, a FISESP, por meio do DSC, Departamento de Segurança Comunitária, realizou homenagens aos voluntários que ajudaram com as ações para combater a crise no litoral norte. E o evento contou com a presença do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O governador Tarcísio de Freitas e sua esposa Cristiane de Freitas foram recebidos pela diretoria da Hebraica e da FISESP. O evento no Mitzpe Hebraica reuniu voluntários e toda a diretoria que ajudaram as vítimas dos deslizamentos no litoral norte, no Carnaval de 2023. As homenagens e agradecimentos vieram também do governador, que se surpreendeu com a organização que a comunidade judaica tem em São Paulo. E é interessante que a gente via os helicópteros chegando lá no heliponto do Abílio, a gente via as coisas acontecendo, e o helicóptero do FEF, o helicóptero do Safra, e o mantimento chegando, e os voluntários atuando. E a gente não fazia ideia que existia isso aqui. Que existe um Hatzalah, que existe um departamento de segurança comunitária, que existe toda uma organização, todo um treinamento, que existe um sheik por trás, formando o pessoal, tocando a turma. E que turma bem formada, que turma que nos orgulha. Então, a nossa presença aqui hoje, na verdade, é para dizer muito obrigado. Para dizer o quanto vocês, agradecer o quanto vocês foram importantes para nós. Estão sendo importantes até hoje. Parabéns pelo empenho, parabéns pela dedicação, por esse espírito de doação pelo próximo. Eu tenho certeza que essa doação é agradável aos olhos de Deus. Eu tenho certeza que esse esforço todo vai valer a pena e a gente está muito feliz. O Estado é muito grato a tudo que vocês fizeram. Então, a única coisa que eu posso dizer hoje é muito obrigado. Parabéns. Governador, como que você avalia esse trabalho que a comunidade fez? E você também, que ficou no litoral norte desde o primeiro dia, vê que a comunidade se mobilizou inteira para fazer esse trabalho. Olha, é impressionante que a comunidade chegou rapidamente lá, estruturaram rapidamente sala de cirurgia, hospital de campanha, mobilizaram helicópteros, equipamentos, as doações começaram a chegar. E é muito interessante ver a estrutura, a organização que tinha por trás. A capacidade de mobilização, a capacidade de acionamento das pessoas, de chamada. E ninguém se furtou, todo mundo prontamente arregaçou a manga. Tenho certeza que é uma forma muito bacana de se aproximar de Deus, porque foi um trabalho voluntário, um trabalho de doação, um trabalho de amor, que fez toda a diferença. Porque naquele primeiro momento, era quando as pessoas mais precisavam do amparo, do carinho, de um abraço, de suporte. E esse suporte veio. Então a gente está muito grato à comunidade judaica por esse grande apoio. E sobre os projetos futuros de estar em ligação com a comunidade judaica? Olha, esse episódio mostrou que essa relação ela tem tudo para frutificar, para ser decisiva para o nosso Estado, ser importante para o nosso país. Então a gente colhe disso tudo um grande ensinamento e sabe que tem um braço forte, um amparo a quem a gente pode recorrer e atuar conjuntamente em prol de toda a nossa sociedade. Então a gente fica extremamente esperançoso e sabendo que tem essa porta aberta. Marcos, um dia tão importante, homenageando todos os voluntários, a federação à frente de tantas doações e entregas. Como que você vê hoje com a presença do governador essa noite? Foi o máximo, né? Foi o ponto alto da noite, mas o objetivo nosso era justamente homenagear todo mundo que trabalhou. E a presença do governador, uma pessoa tão importante que trabalhou tão bem nessa tragédia do Litoral Norte, só engrandeceu um pouco a nossa reunião aqui, a nossa confraternização. Acho que quem está de parabéns são os voluntários
quem está de parabéns é a comunidade judaica, que, como sempre, está sempre olhando para a comunidade que sofreu tanto como foi a comunidade do Litoral Norte. No momento da tragédia, o projeto SCAP, o Sistema Comunitário de Apoio em Emergências, um departamento dentro do DSC, treinado para atender catástrofes, foi acionado imediatamente. O DSC não aparece e não quer aparecer. O nosso objetivo é dar segurança para a comunidade e estar preparado caso alguma coisa grave aconteça. Você vê nessas horas o quanto ter pensado em tudo antes, ter organizado tudo antes faz diferença, né? Cada segundo importa muito, cada pessoa importa muito. E se você não idealizou tudo antes, não trabalha, não treina muito exaustivamente isso antes, na hora não acontece, simplesmente não acontece. E a gente usou todos os protocolos que a gente já tem desenhado para poder tentar ajudar rapidamente a entender o que estava acontecendo lá e dar uma pronta resposta. O que a gente entendeu foi que essa é uma crise logística. Ou seja, a gente não pode resgatar a vida das pessoas lá, não tinha como, e esse trabalho o próprio governo conseguia fazer lá, mas a gente tinha que conseguir fazer chegar comida. A gente trabalha muito e os voluntários trabalham muito, e muitas vezes o reconhecimento acaba ficando um pouquinho para trás na correria, e essa noite foi especificamente para isso. Sobre a atuação do DSC e do SCAP, eu acho que dentro das possibilidades ela foi impecável. Em pouquíssimo tempo, numa tragédia que ocorreu no litoral norte, então fora da nossa área foco de atuação e com pessoas que não estavam necessariamente em São Paulo para ajudar a coordenar todas as ações, a gente conseguiu mobilizar todo mundo, mobilizar os recursos e fazer o que precisava ser feito. E para o SCAP é um aprendizado muito grande. As primeiras notícias no domingo de manhã já causaram uma comoção na comunidade judaica, que prontamente começou a agir. Ao todo, mais de 200 voluntários foram homenageados por todo o trabalho que realizaram. Kig, na época da catástrofe, você estava lá. Como que foi a ação que vocês começaram daquele momento? Nós que estávamos na comunidade judaica da Baleia, que foi menos atingiram mais Barra do Saí ao nosso lado. Saímos para circular, percebemos a situação grave, a comunidade em São Paulo se prontificou a ajudar, a comunidade que estava na Baleia se prontificou a ajudar e conseguimos em poucas horas fazer um transporte enorme de mantimentos em prol da comunidade judaica para a sociedade maior. Foi um evento de Tikkun Olam. Eu acho que a comunidade judaica fez isso em prol de quem precisava. E a prefeitura foi muito grata a nós e nós felizes por termos, como paulistas, ajudado quem precisava naquele momento. Sempre é motivo da gente agradecer os voluntários, agradecer os profissionais que se dedicaram ao trabalho. As pessoas às vezes esquecem que atrás de uma ação tem seres humanos que se dedicam, que dão seu tempo, alguns dão dinheiro, outros dão, enfim, a sua força de trabalho. E uma legião de jovens e de pessoas da comunidade, de um modo geral, colaboraram demais. Ver uma criança doando, ver um jovem deixando de sair à noite para poder fazer um trabalho, eu acho que é fantástico. E senti um pouco do que o governador falou, né? Ele se emocionou ao falar. Eu acho que mostra essa questão do humanismo que a gente precisa tanto nos dias de hoje. As pessoas hoje estão tão duras, né? Estão tão frias, que ter essa questão humana mexe com a gente. Toneladas de produtos foram chegando diariamente em várias entidades judaicas. Uma grande força-tarefa organizou a logística para os produtos serem enviados para o Litoral Norte. Fernanda, a gente viu na campanha para o Litoral Norte que a Hebraica recebia toneladas de coisas para serem doadas e um trabalho tão bonito que você fez para os sócios. E hoje o governador reconhecendo tudo isso é um grande orgulho, né? Stella, um orgulho enorme ter visto hoje esses voluntários sendo homenageados aqui. A Hebraica fez parte desse processo, cedendo o seu espaço para a recolha dos alimentos que foram entregues em São Sebastião. Nosso sócio não cansou de fazer doações, nós ficamos muito felizes com isso e hoje fechando com chave de ouro com a presença do governador, que eu confesso para você, me emocionou pelas palavras dele, do começo ao fim do evento, chorei, fiquei muito emocionado, porque eu acho que
ajudar o próximo é uma das principais coisas que a gente tem para fazer. A Hatzalah é um trabalho voluntário e 100% gratuito para a comunidade judaica. A gente mobilizou nossos voluntários aqui em São Paulo, no Carnaval, quando tinha muito pouca gente, tinha muito pouco recurso, caminhão para levar os mantimentos para os helipontos. Começamos a organizar junto com a federação o envio de helicópteros para o litoral. Foi uma grande operação que a gente montou em poucas horas. A gente tinha voluntários da Hatzalah no litoral que estavam também ajudando, nessa comunicação e nessa logística. Então, é um trabalho muito grande, muito especial. Dentro dessa tragédia, eu acho que a gente conseguiu fazer o melhor que a gente podia para trazer um pouco de alento e um pouco do que as pessoas precisavam lá no litoral. Conta para mim da Unibis, que ajudou tanto, recolhendo as doações e levando também para o pessoal do Litoral Norte. A Unibis, ela, através dos caminhões do Unibis Bazar, ela fez a logística, né, de retirar doações em vários pontos de arrecadação espalhados pela cidade e trazer para o nosso CD, onde essas doações elas foram triadas, né, e assim elas saíram para a distribuição para chegar até o Litoral Norte. E ouvir o governador, o testemunho dele, foi assim muito especial. O Shalom Brasil de hoje terminou, mas não deixe de acompanhar o nosso programa nas redes sociais. No YouTube, no Facebook e no Instagram, você assiste este programa e também os programas anteriores. E todas as matérias estão disponíveis no nosso site, www.shalombrasil.com.br. O programa de hoje termina com o cantor Akiva e a música Tzeadim, em português, degraus. Um grande abraço e até a próxima semana. E Shalom Brasil! שתשובי לביתי, אנגן שירים, עוד תראי סוף לנדודייך, ולך שמוע אהבתי, כבר שנים שאני נחשף אלייך, ולך אתן את שמחתי, תפילות בלב, אני אוסף לי שנינו, עוד רגע ואת פה איתי, צעדים צעדים, זה קרוב קרוב אלינו. אני חלמתי בלילות אהבה כזאת, גם עכשיו כשאת איתי אני לא שוכח, גם מעבר לשנים עוד אפשר לראות, הבאתי תחת האור, איך בלב שלי הכל שמח, ככה בלילות ובימים, ואת תמיד כוכב זורח, שיאיר לכל החיים. עד שינוסו הצללים, אפזר מילים